Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Cântico 4:16. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4:9. O amor de Deus se manifestou em nós de que jeito? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Quem enviou? Deus. Para que ele enviou? Para vivermos por meio dele. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos tratar desse amor hoje. Esse amor revelado a nós em Cristo Jesus. E como uma ilustração existencial para o nosso aprendizado de hoje, eu proponho então usarmos a seguinte figura: a figura do tão chocante acontecimento da implosão do submersível que ocorreu recentemente. Acho que todos devem se lembrar desse fato. É claro que a ilustração aqui não se trata da tripulação do submarino em si, mas do fato trágico dos acontecimentos. Um submarino que implode pela pressão das muitas águas e da atmosfera. Será essa a nossa ilustração. Todos viram essa notícia, uma tragédia terrível e muito triste, que chocou a todos nós e impressionou. Fica aqui todo o nosso respeito e consideração com as famílias das vítimas. Estaremos apenas usando esse meio de transporte como alegoria, que esse aprendizado seja um alerta para nós, seres humanos. O pecado em nossas vidas é o submersível que implode. O pecado na humanidade é o submarino que implode. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Como texto base para a nossa meditação, vamos ler os Salmos 50. Salmo de Asaf. Diz assim a palavra do Senhor: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Íntima aos céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que populam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele,
e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, através da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Esse salmo, irmãos, é um salmo de Asaf. Ele está antes de todos os salmos de Asaf. O salmo de Asaf, de 73 a 83, capítulo na Bíblia, ele fica ao lado do 49, ele está no 50. Para mim, quando medito na Bíblia aberta, as páginas estão juntas. Parece que eles se entrelaçam quando eu leio-os, o 49 e o 50, embora um seja dos filhos de Corá e o outro do profeta Asaf. Os dois, obviamente, é claro, inspirados pelo Espírito Santo. Por isso a mensagem é a mesma. O primeiro ponto, irmãos, que eu quero destacar é a santidade. Nós podemos ver claramente que Deus é santo e todo-poderoso, e igual a Ele não há. Ele é o Senhor Deus. O salmista Asaf deixa isso aqui bem claro no versículo 1. Asaf era alguém que conhecia Deus e o servia, alguém de profunda intimidade com Deus. Ele descreve essa experiência dizendo assim: experiência de intimidade com Deus. Ele começa a oração, o louvor, dizendo: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Quem é esse Deus que está chamando? Quem é esse Deus que chama o seu povo, que chama toda a sua criação a adorá-lo? Um Deus tão santo que está acima do sol, acima dos luminares. Ele é o Senhor dos exércitos, e em toda a terra resplandece a sua glória, como se a aparição do sol no levante, chegando ao seu ápice ao meio-dia, fosse uma singela expressão do seu esplendor. Deus brilha muito mais do que o sol em seu intenso fulgor. Quem é esse Deus, irmãos? Quem é esse Deus? Ele vai ratificar agora no segundo verso, dizendo: Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Ele vai expressar da seguinte forma: desde Sião, o monte sagrado, a cadeia montanhosa onde ficava o templo, a saber, a casa do Senhor, o altar com sua arca da aliança. Ele está dizendo que o monte é bonito, mas esse salmista era líder dos levitas, ele tinha intimidade com Deus, ministro da arca da aliança do Senhor, segundo 1 Crônicas 16:37. Então, para mim, fica bem claro aqui, nítido, baseado em Isaías 60, depois leia na sua Bíblia, que o salmista verifica e diz: o monte é belo, porque resplandece a glória de Deus. A glória de Deus está lá por sua aliança. Se a glória de Deus não tivesse lá, seria só um monte sem brilho. Ele não ia se dar ao trabalho de simplesmente descrever a beleza da natureza no texto. Não era a intenção desse salmo, mas de fato relatar que há excelência de formosura ali naquele monte, relatando que desde Sião, os lugares altos do céu, acima dos montes, acima do sol, acima dos astros, a sua glória é excelência de formosura. Como levante do sol, acima dos montes mais alto, a glória de Deus irradia no monte, no templo e em toda a terra, deixando tudo com máximo de formosura.
Deus é santíssimo em glória e majestade. E é esse Deus que chama. Esse Deus chama desde o levante até o poente. Deus é longânimo. A graça salvífica de Jesus Cristo está disponível. A graça está disponível. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é santíssimo em glória e majestade. Pecadores não se aproximam dele. É um fogo devorador. É o que a gente vai ver, conferir agora no verso 3. Quem subsistirá diante dessa glória, diante dessa santidade, excelência de formosura? Um fogo devorador. O verso 3 diz assim: Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Um fogo devorador esbraveja grande tormenta. Quem o suportará? Quem o suportará? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, disse o profeta Isaías. Com isso, observaremos então o segundo ponto, que é: Deus está em lugares altos. Deus está em lugares altos, assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Deus está em lugares altos, assentado sobre um alto e sublime trono, acima dos céus, mas os homens não podem subsistir. Os homens buscam as profundezas. A escuridão profunda fascina o ser humano. É o que o texto vai dizer agora nos versos a partir do 16 ao 21. Diz assim: Mas ao ímpio diz Deus: De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Queremos nos aproximar de Deus? Será mesmo realmente que queremos nos aproximar de Deus? O ser humano quer é se esconder ao invés de confessar os seus pecados, se arrepender e clamar pela misericórdia de Deus. Prefere correr para o coração do oceano, quando que Deus está disposto a jogar só os nossos pecados nos oceanos. Veja o que diz em Miqueias 7, de 18 a 19. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Aleluia. Glórias a Deus nas maiores alturas. O pecado nos traga, o pecado nos distancia de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O pecado nos arrasta como correntezas fortíssimas para as profundezas das mais densas trevas. Os homens sempre, fatidicamente, têm construído máquinas, tipos de subterfúgios submersíveis para mergulhar mais e mais nas profundezas, nas entranhas do pecado do seu coração.
se distanciando cada vez mais do alto, daquele que está acima do sol, Deus, porque Ele é Santíssimo, 3 vezes Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em João 3,19 vai dizer: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vamos conferir agora, meus irmãos. Salmos 49, de 13 a 14 e 17 a 20. Prestem muita atenção. Diz assim: tal proceder é a estutícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Vejamos aqui que não se trata de pobreza ou riqueza financeira do ser humano. A grande questão, o problema não é o ser humano ser pobre ou rico. O problema é confiar nas coisas desse mundo mais do que em Deus. Confiar mais nas coisas desse mundo, esse mundo aqui carnal, passageiro, do que em Deus. O verso 19: irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Salmos 49, 19. Os quais já não verão o quê? A luz. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,19. Então, que fique para nós essa mensagem, esse alerta, meus queridos. Não viajem em submersíveis internos no mergulho do seu próprio coração, aonde não mais verão a luz. Não façam isso, pois se distanciarão da excelência de formosura, o resplendor de Deus, onde não há mais volta. Muito mais além do fundo do poço é o fundo do oceano, as profundezas do nosso coração. Entregue seu coração a Cristo, a Jesus Cristo, e nos méritos de Jesus Cristo naquela cruz. A cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, que liga o altar do sacrifício de Jesus Cristo nessa terra ao alto e sublime trono de Deus nas maiores alturas. Eleve para lá a sua alma. Não deixem ser enganados pela escuridão da profundeza do seu coração. Voltem-se para Deus, para a graça disponível, a graça salvífica de Jesus Cristo, que não deixa esse submersível nos inclinar, nos transportar para as densas trevas do nosso ser. Pelo contrário, purifique-se no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, a cruz de Jesus que está no altar do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, que nos liga ao trono de Deus, ao alto e sublime trono de Deus, onde está a excelência de formosura, o resplandecer da sua glória. Eleve a sua alma para lá, através dos méritos do sacrifício de Jesus Cristo. Eleve sua alma para Deus, clamando por sua misericórdia. Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é misericordioso. No verso 22, irmãos, ele diz: considerais, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Considerais, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Salmos 50, 22. Destruição total do ser humano. Destruição total do ser humano, para que não vos despedace,
Não se esqueçam de Deus, do Deus vivo, para que não vos despedace, sem haver o quê? Quem vos livre. Não vos esqueceis de Deus. Ou seja, meus queridos, longe de Deus, a pressão de muitas águas nos apaga. Longe de Deus, a pressão de muitas águas nos apaga. Deuteronômio 6, de 12 a 13, vai dizer o seguinte: guarda-te para que não esqueças o Senhor, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás. Tema ao Senhor e o sirva. Temam ao Senhor e o sirva. Trabalhe na obra do seu reino. Vou repetir. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus, temerás, a ele servirás. Só há um libertador, um salvador, um redentor. Quem é este? Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Não se afogue no oceano do pecado, mas viva nas águas superabundantes da graça. Logo após que Isaías disse: Ai de mim, estou perdido! Então um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a boca dele e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Prezado ouvinte, não se afogue no oceano do pecado, mas viva nas águas superabundantes da graça de Jesus Cristo. Fontes de águas vivas, ribeiros transbordantes, é o Senhor Jesus Cristo. Ribeiros transbordantes é o Senhor Jesus Cristo. A graça salvífica de Jesus Cristo está disponível. Embora o homem tenta fugir de Deus, ele nos ama. Glórias a Deus nas maiores alturas. Adore ao Senhor. Adore-o na beleza da sua santidade. Ele nos ama a ponto de se humilhar até a morte e morte de cruz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. A graça chegou para nós de graça, mas foi um alto preço. Diz no Salmos 49, de 8 a 9, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Para quê? Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Sabendo disso, vamos para o terceiro ponto, que é: Deus nos salva por sua própria justiça. Deus nos salva por sua própria justiça. São os versos de 4 a 6. Confere na sua Bíblia. Diz o seguinte: Intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga.
Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Pois, como vimos anteriormente, Deus é santíssimo. Ele está acima dos céus. Ele é o Senhor dos exércitos, de toda a criação. Ele é o dono do mundo, Criador de tudo, todo-poderoso. Está nos versos de 8 a 13. Pode conferir. Deus é fogo devorador. Diante dele é necessário justiça. Ele é o justo e o justificador e nos salva por sua própria justiça. Ele está acima dos céus, entronizado acima dos querubim, no seu santuário. Romanos 3:26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Salmos 49:15 vai dizer: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Pois bem, diante desse imenso amor, que nem as muitas águas poderiam apagar, nem os rios afogá-lo, diante dessa graça, maravilhosa graça salvífica, vamos para o último ponto. Que o Senhor possa abrir os olhos da sua mente e do seu coração e você possa perceber e entender a graça, o amor de Jesus Cristo, morrendo e ressuscitando por nós naquela cruz, o nosso ponto de fechamento, que é a essência do culto a Deus, que o texto vai descrever nos versos de 14 a 15. Deus é amor. Deus é amor. Nós temos o benefício de usufruir da sua presença em Cristo Jesus, de adentrarmos a sala do trono de Deus e nos prostrarmos diante da sua majestade. A excelência de formosura, o Deus Criador. Não desperdicemos essa dádiva, esse presente, essa graça. Não entristeçamos o Espírito Santo, pois ele nos ama e quer cuidar de nós com amor. Está em Efésios 4:30. Nós temos o privilégio de servirmos a esse Deus, um Deus de amor e misericordioso. Em Cristo nós gozamos desses privilégios e regalias, concedidas somente aos crentes em Cristo Jesus. Por isso é necessário ter fé em Cristo Jesus. Que nós possamos apropriar dessa bênção verdadeiramente, de estarmos buscando a presença de Deus em oração, no Espírito Santo, nos méritos de Jesus, buscando conhecê-lo em sua palavra. Ele vai dizer no verso 7: escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Deus fala conosco e nos ensina através da sua palavra. Deus fala conosco e nos ensina através da sua palavra. Ele fala: escuta, povo meu, e eu falarei. Em 1 Crônicas 16:11 diz o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai a quem, irmãos? O Senhor e o seu poder. A sua presença perpetuamente. Que possamos nos empenhar em aprender mais da vontade de Deus para as nossas vidas, para que não caiamos em erros, em ciladas do nosso próprio coração enganoso. Que possamos usufruir dos meios de graça, usufruir da comunhão do corpo de Cristo, da liberdade de culto e oração. Se você ainda não pertence a uma igreja, busque uma igreja próxima da onde você mora, vive, em comunidade, uma igreja idônea, e busque servir ao Senhor com tudo que o Senhor te concede.
Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É como o salmista vai finalizar o salmo. Está nos versos de 14 a 15. Leia na sua Bíblia. Oferecer sacrifício de ações de graças a Deus por tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, em louvor a Ele, Jesus, o nosso Deus. Se Ele é o nosso Deus, estamos sobre o seu governo. Devemos servi-lo, adorá-lo por quem Ele é. Então vamos cumprir esses votos, votos de uma nova aliança. Ele nos comprou, então nós o servimos. E buscar a sua presença, pois é um privilégio invocá-lo. Invocá-lo é o que diz no verso 15, para a glória de Deus. Leia o verso 15. Agora vejamos o serviço do reino. Veja no verso 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Nos empenhar em conhecer cada vez mais, nos aprofundar na meditação da sua palavra, da Bíblia, e possamos clamar, invocar, para que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos ensine a servi-lo da maneira que o agrada. Essa é a essência desse Salmo 50. Oferecer sacrifício de ação de graça, que glorifiquem o seu nome. Que nome? O nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Ao que prepara o quê? Ao que prepara o seu caminho, ou seja, como João Batista, o arauto do rei, evangelizando, pregando o evangelho de Jesus Cristo, de salvação aos perdidos que afundam cada vez mais na escuridão desse mundo tenebroso, mergulhando nas trevas do seu coração. Pois esse Deus dará que vejam o quê? Vamos conferir, versos 23. Dará que veja a salvação de Deus, a salvação de Jesus, a graça disponível de Jesus Cristo. Por isso devemos preparar o caminho, buscar conhecimento de Deus na sua palavra em oração, para que a gente vá e pregue o evangelho, façamos discípulos. Vamos preparar o caminho estudando e pregando a palavra de Deus, para que todos vejam Cristo Jesus em nós, a luz do mundo em nós. Jesus disse: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. Agora que Deus tirou as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, nós o amamos porque ele nos amou primeiro e amamos uns aos outros com misericórdia, com compaixão, evangelizando e pregando e falando dessa maravilhosa graça salvífica de Jesus Cristo. É um novo mandamento, mandamento em que Jesus Cristo, no seu ministério, se tornou no registro da sua palavra, no entendimento da sua palavra, na revelação da sua palavra, o nosso exemplo de humildade. Ele é o nosso exemplo perfeito, a excelência de formosura. Amar uns aos outros é congregar, é comunhão com Deus e com os irmãos, é orar, é estudar os seus mandamentos, é proclamar o evangelho de salvação em Cristo Jesus, para vermos a sua glória em Deus, em Cristo Jesus. E essa então é a aplicação do aprendizado de hoje, que ao invés de afundarmos, submergirmos nas entranhas do oceano de nós mesmos, da soberba do nosso coração, possamos sim olhar para Cristo, para a luz que está acima dos céus, e ter na humildade do nosso Senhor e Salvador
o modelo de buscar e servir a Deus da maneira que o agrada e o exalta, procurando sim ter uma vida de santidade na presença de Deus, de purificação, cumprindo os seus mandamentos, amando o próximo como Cristo nos amou. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Dediquemos nossas vidas ao Autor da vida, pois Ele é amor, o verdadeiro amor. Asaf serviu ao Senhor e teve a bênção de ver a glória de Deus. Ele ou os seus descendentes. Confira em 2 Crônicas 5, de 12 a 14. Vamos acompanhar? Diz assim: E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestido de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Que o Senhor nos permita servi-lo na obra do reino para vermos a sua glória. Amém? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Agora o 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Cântico 8, de 6 a 7. Deus abençoe, irmãos.